Olá, querido devoto, querida devota da Mãe Aparecida, que nos acompanha pelo canal de Nossa Senhora. Começamos hoje uma série de catequeses sobre uma profissão muito importante que nós realizamos todos os domingos e solenidades. Ela possui vários nomes: credo, creio, profissão de fé. A liturgia nos apresenta duas versões dessa profissão: o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. No Brasil, nós professamos com mais frequência a primeira versão. As duas têm o nome de símbolo porque essa palavra em grego significa aquilo que nos une, aquilo que congrega, aquilo que ajunta. O creio é um símbolo pois une as principais verdades da nossa fé, resumida nos 12 artigos do credo. Além disso, ele nos congrega enquanto comunidade que professa a mesma fé, a mesma esperança. A nossa profissão de fé começa com a palavra creio. Mas o que significa crer? Crer é diferente de saber e de conhecer. Posso saber e conhecer, mas não crer naquilo que sei e conheço. Pois crer significa aderir a uma verdade de fé que não vem de mim mesmo, mas das Sagradas Escrituras. Quanto à finalidade, podemos afirmar que o credo tem dois objetivos. O primeiro é nos ensinar quem é o Deus no qual nós acreditamos e o segundo é nos mostrar o que professamos a respeito desse mesmo Deus. Iniciamos nossa profissão de fé afirmando: creio em Deus. Tudo que se segue está relacionado a essa afirmação que parece simples, mas é plena de conteúdo. A respeito dela nos diz o Papa Bento XVI: dizer creio em Deus significa fundar sobre ele a minha própria vida, deixar que a sua palavra oriente todos os dias nas escolhas concretas, sem medo de perder algo de mim mesmo. Quando no rito do batismo, por 3 vezes somos interrogados: credes em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e nas outras verdades de fé, a tríplice resposta é no singular: creio, porque é a minha existência pessoal que deve passar por uma transformação, mediante o dom da fé. É a minha existência que deve mudar, converter-se. Cada vez que participamos no batizado, deveríamos nos perguntar como vivemos diariamente o grande dom da fé. Querido telespectador, depois dessa breve introdução, podemos passar ao primeiro artigo do credo, com o qual afirmamos crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Interessante notar que, antes de qualquer coisa, a primeira qualificação de Deus é a de ser chamado de Pai. É esse o rosto de Deus que Jesus veio revelar, um Deus que é Pai e que nos ama como filhos e filhas. Enquanto no Antigo Testamento Deus é chamado de Pai apenas 15 vezes, no Novo Testamento esse número salta para 245 e na maioria das vezes é o próprio Jesus quem chama a Deus de Pai. A propósito, Jesus não apenas o chama de Pai, mas de Papai, Paizinho. É esse o significado da palavra Abá em hebraico. E nos convida a fazer a mesma coisa, especialmente quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, que deve ser rezada como expressão de amor filial a esse Paizinho que nos ama infinitamente. Depois de apresentar Deus como Pai, o primeiro artigo de fé nos diz que Ele é também todo-poderoso. Infelizmente, diante de tanta maldade que existe no mundo, guerra, gente passando fome, quase 4 milhões de pessoas morrendo por causa dessa pandemia da Covid-19 em todo o mundo, muitos se perguntam: se Deus é mesmo todo-poderoso, por que Ele permite que essas coisas aconteçam? A resposta é simples. Deus não nos criou para sermos marionetes em suas mãos. Ele deu plena liberdade ao ser humano. Oxalá todos nós usássemos de nossa liberdade para fazer apenas e tão somente o bem. Além de Pai Todo-Poderoso, Deus é Criador do céu e da terra, ou seja, de tudo aquilo que existe. Deus é o único Criador. Todo o resto é criatura de Deus, mas apenas o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança e é a única criatura capaz de amar a Deus. O Senhor nos dê a graça de amá-lo sempre mais e de nos sentirmos realmente filhos e filhas muito amados. Maria, a filha predileta do Pai, nos ajude a ser fiéis à fé que da Igreja recebemos. Até a próxima!